Após a Tess assistir ali com todos no noticiário a lista com o nome das pessoas que o Aidar foi o responsável por ter tirado a vida delas, o Tess fica chocado ao ouvir o nome da mãe dele e do pai dele. A Tess bate na mesa, olha para o Aidar e diz que tipo de monstro você é. A Tess pega o Aidar pelo pescoço, joga contra a parede e diz: você não é um ser humano. E o Aidar diz: eu sou inocente, são acusações falsas. Enquanto a Mercan e a mãe da Mercan estão ali pedindo que o Tess solte o pescoço do Aidar, o Tess aperta cada vez mais forte e diz: você vai pagar por tudo que vez você vai pagar. E nisso, o Semal pede que o Tess solte o Aidar. Até solta o Aidar e diz: saia daqui, Aidar, suma daqui. Aidar, a Mercan e a mãe da Mercan saem correndo ali da sala. Enquanto Semal tenta acalmar o Tess diz: Semal, eu não sabia que o canalha do Aidar tinha sido responsável pela morte dos meus pais. Eu não sabia. E ele vai pagar. Enquanto Aidar e a mãe da Mercan entram no quarto, Aidar diz agora: como eu vou fazer para me safar? Eu acho que eu já sei o que vamos fazer. Nisso, a Mercan entra e diz: pai, o que é isso? Me diga. O que significa tudo isso? E o Aidar diz: eu vou provar a minha inocência, Mercan. E a Nermin diz: agora arruinaram a nossa reputação. E a Mercan diz: do que você está falando, mãe? Vidas de várias pessoas foram tiradas e você pensa na reputação? E o Aidar diz: Mercan, não pense sobre isso. Eu prometo que eu vou provar a minha inocência. Enquanto a Mercan entra no quarto, a Tess pega a Mercan e diz: o que mais você esconde? Mercan diz: eu não sabia de nada, não escondo nada de ninguém. A Tess diz: o seu pai é um bandido, tirou a vida de centenas de pessoas. Ei, você não sabia de nada? Ei, Mercan diz: não, não. Isso são apenas calúnias, o meu pai jamais faria isso. Não podemos julgar ele, apenas o tribunal irá julgar. E se ele for culpado, eu serei a primeira a confrontá-lo. Enquanto a Zerá faz de tudo para se aproximar do Malik, que se afasta o tempo todo dela, a Tess vai falar com Asli Semal. E a mãe da Asli. A Tess diz como o nome da minha família estava naquela lista. E a Asli finge que não sabia, dizer que foi sem querer, a culpa foi minha. Lemos os nomes muito rápido. A Tess diz: eu não sabia. Eu não sabia que isso tinha acontecido com os meus pais. Eu não sabia de nada. Nós estávamos felizes. Meu pai e minha mãe levou eu e a Elil para a escola e se despediram. Nós esperamos eles quando acabou a aula. Por horas e horas eles não apareceram. Logo chegou os homens do Aidar e nos levaram para a mansão. Nos prenderam naquele quarto e falaram para mim e para Elil que os meus pais tinham sofrido um acidente e não estavam mais vivos. O Aidar até nos levou para ver o túmulo dos nossos pais. Agora, eu não sei mais no que acreditar. Eu vou mandar abrir a cova dos meus pais e da Elil. Eu quero saber a verdade, mas pela primeira vez na vida, eu quero que o Aidar tenha mentido para mim. Eu quero que a minha família esteja viva. Já o Aidar e a Nermin estão planejando como se safar dessa situação toda. Aidar diz: com certeza foi o Risa que nos meteu nessa confusão. Foi ele, a culpa é dele. Nisso, o advogado liga para o Aidar, dizendo que é melhor ele prestar depoimento por conta própria antes que a polícia vá buscar ele. Enquanto Semal liga para os seus homens e pede que abram as covas dos pais e da irmã do Tess e que, se houver corpo lá, é para fazer um exame de DNA para provar que são eles mesmos. A Tess está sofrendo, está muito abalado com isso tudo. E a Asli tenta se aproximar o tempo todo do Tess, que sofre muito. Enquanto a mãe da Asli diz a Tess: é melhor não abrir as covas. E a Tess diz: eu vou fazer isso. Os meus pais podem estar vivos,
O Aidar pode ter mentido para mim. Enquanto a Mercan está em frente à mansão, vai entrar e se esbarra no Atés. Atés pergunta se ela se machucou. Mercan se afasta e diz preste mais atenção. Nisso, a Demet e o Nezir chegam para saber como a Mercan está com toda aquela confusão que saiu na mídia, as acusações em cima do Aidar. E a Mercan diz que todos estão arrasados. E o Atés fica olhando com raiva. Pro Nezir se aproxima, pega na mão da Mercan e diz: o que você faz aqui, Nezir? Essa casa é minha. Nezir diz: eu vim apoiar os meus amigos. Apenas isso. E entra na mansão com a Mercan e com a Demet. Enquanto Mercan, Demet e Nezir estão conversando com a Nermin, o Atés entra e pega na mão da Mercan e manda o Nezir ir embora. Nezir diz: eu apenas estou apoiando a Nermin e a Mercan. E o Atés diz: então depois você vai embora. Nisso, Asli se aproxima do Atés assim que ele se afasta da Mercan. E Asli diz: essa família não presta mesmo. Essa Mercan com certeza não presta, assim como o Aidar. Eles são todos culpados. Enquanto a Mercan chama o Nezir em um canto e pede que o Nezir investigue para saber se é verdade as acusações em cima do Aidar. Enquanto isso, a mãe da Asli sai às escondidas da mansão e pensa: espero que ninguém descubra o que eu vou fazer. Enquanto Semal liga para os homens dele e manda eles apressarem as autópsias dos corpos que encontraram nas covas. E o Semal diz para o Atés, assim que o Atés se aproxima, que eles encontraram o endereço da onde o Riz estava morando e que com certeza há algo lá. Enquanto Atés sai de carro, a Mercan decide segui-lo. Enquanto na cozinha, o Mahir entra e se esbarra na Ceci, que os dois ficam se olhando. Enquanto isso, a Mercan de táxi segue o Atés até o bairro onde o Tahir morava. Atés está andando pelo bairro enquanto a Mercan está o seguindo. Já Nermin está ali fazendo um vídeo chorando, dizendo que todas as acusações são falsas. Assim que ela grava o vídeo, ela dá risada e diz: espero que todos acreditem. Enquanto Atés está olhando para o mar e pensando na Elil, a Mercan continuou seguindo. Nisso, ela não vê mais o Atés. E ela diz onde ele foi. Nisso, Atés surge atrás da Mercan e diz: eu estou aqui. Por que está me seguindo? Mercan diz: eu estou passeando, não estou te seguindo. Tá bom, eu estou. Mas o que você foi fazer naquele bairro? Atés diz: o que você está fazendo? Por que está me seguindo? Por que não está com a sua família? Hein? Sabe que eles são culpados, né? Mercan diz: eu não posso acusar o meu pai. Ele é o meu pai. Como você quer que eu acredite que ele tenha feito todas aquelas coisas terríveis? E o Atés diz: lembra que ele vendeu você para mim? Ele aceitou a proposta de casamento sem nem mesmo me conhecer. Nunca esqueça do que o seu pai fez com você mesma. E a Mercan chora e diz: você conseguiu me ferir de novo, e vai embora arrasada. Na mansão, o Aidar chega. Nermin pergunta como foi o depoimento. Ele diz que foi tudo bem. Nisso, a Mercan e o Atés chegam. Mercan corre até o Aidar e diz onde você estava. E o Aidar diz: eu estava prestando depoimento, minha filha. E o Atés se aproxima. E a Mercan diz: como foi, pai? E o Aidar diz: eu disse que sou inocente e vou provar a minha inocência. Atés diz: assim eu espero. Caso contrário, você pagará. Atés entra na mansão. E a Mercan diz: eu não entendo por que essas acusações, papai. Da onde tiraram isso? E o Aidar diz: foi o seu tio. Foi o Riza. Ele se meteu com bandidos, queria dinheiro, eu não dei. E ele armou tudo isso para se vingar. Mercan diz: por que ele faria isso, pai? Ei, me diga. Aidar diz: eu nunca falei para você, mas o seu tio era um bandido. Nós não nos dávamos bem por causa disso. Mas você gostava tanto dele que nunca contamos a verdade para você.
Mercantes, vocês não podiam ter feito isso comigo. Se ele é culpado, se ele é um bandido, por que não me falaram? Eu me preocupei com ele, eu procurei. Por que fizeram isso comigo? E por que ele faria isso com vocês? Mercantes fica muito confusa. Já à noite, Mercan estará em frente à mansão chorando, lembrando das acusações que pesam sobre o Aidar ter falado que a culpa foi do Risa, que inventou aquela história, e também lembra do Atés dizendo para Mercan que o Aidar teve coragem de vender a própria filha, então teria coragem de cometer qualquer tipo de crime. Mercan chora, nisso ela vai levantar e se esbarra no Atés. Mercan e Atés ficam se olhando cada vez mais próximos. Atés faz carinho na Mercan. Mercan se afasta. Enquanto o irmão da Cecique pede perdão para a mãe dele por deixá-la sempre tão preocupada e abraça forte. Enquanto a Asli vai toda feliz falar com a mãe dela e dizer: veja que confusão que está essa mansão. E a mãe da Asli diz: mas o Atés está arrasado. E a Asli diz: e você, mamãe, onde estava? Sempre com essas saídas misteriosas. E a mãe da Asli diz: eu estava trabalhando apenas isso. E não faça insinuações. Enquanto a Mercan está no computador, o Atés entra no quarto e apaga a luz. Mercan liga a luz e o Atés diz: o que está fazendo? Mercan diz: eu estou investigando, eu vou provar que meu pai é inocente. Enquanto Atés levanta e vai na varanda, Mercan fica olhando a lista com os nomes das pessoas que o Aidar foi responsável por não estarem mais vivas. Mercan chora olhando para o nome do Tahir e da Eleu. E ela fica observando a Tess que está chorando na varanda. No dia seguinte, Mercan estará pensando em tudo o que está acontecendo. A Tess também. Mercan está muito abalada. Já o Mahir está fazendo de tudo para conseguir o dinheiro para pagar a dívida do irmão da Cecique. Já Asli vai toda feliz falar com a mãe dela e dizer: veja só, logo, logo aquele Aidar será preso, agora falta só eu me livrar daquela garota. E a mãe da Asli diz: tudo no seu tempo. Nisso Aidar passa e a mãe da Asli fica rindo do Aidar. Enquanto a Mercan está em frente à mansão, o Atés fica olhando para a foto dele, da Elil e dos pais dele. Enquanto o Nezir chega com os documentos e mostra para Mercan. O Semal chega com os documentos e mostra para o Atés. Mercan sofre olhando para aqueles documentos e o Nezir diz: Mercan, os nomes que constam naquela lista, realmente essas pessoas não estão mais vivas e foi naquela época, nas datas daquela lista que saiu no jornal. Mercan chora enquanto Semal mostra para o Atés os documentos e diz para o Atés que os corpos da mãe dele e do pai dele estavam sim naquela cova, que eles não estão mais vivos e que cada um levou um tiro na cabeça. Atés chora e diz: isso significa que o Aidar tirou a vida dos meus pais. O Aidar atirou no meu pai e na minha mãe. A Tess começa a surtar, a quebrar tudo que tem no escritório e grita: eu vou tirar a vida do Aidar, eu vou tirar a vida do Aidar. Ninguém me segura.